Dando prosseguimento ao nosso curso completo de programação em Delphi, vamos agora passar para a parte prática, a parte de exercício. Nessa primeira sequência de exercícios, nós vamos tratar dos comandos básicos. Os primeiros comandos para que a gente possa ter conhecimento da linguagem algorítmica. E para nossos exercícios, nós vamos fazer uso de uma ferramenta chamada VisualG. Essa ferramenta ela vai junto com esse curso no CD, e para você instalar é só você dar um duplo clique nela e seguir os passos normalmente sem nenhum problema. Vamos executar a ferramenta. Vamos conhecer um pouquinho dessa ferramenta visual antes da gente fazer o nosso exercício. Primeiramente, aqui nós temos o corpo de algoritmo, conforme foi falado. A estrutura de um algoritmo ela é composta pela palavra reservada algoritmo. Aqui você coloca o nome do algoritmo que você quer salvar. Aqui você vai colocar para que serve o algoritmo que você vai fazer. Sempre bom você colocar, porque depois de algum tempo a gente esquece para que serve aquele algoritmo tal. Então a gente sempre coloca a função para que aquele algoritmo serve. Agora o interessante, aqui você está vendo que tem duas barras. Toda vez no programa que você encontrar duas barras, significa que esse código está comentado. O código comentado ele não vai ser compilado pelo computador. O programa passa por aqui, verifica a barra dupla, então ele passa batido, ele não executa esse comando. Essa outra seção aqui é a seção das variáveis. É nesse lugar que nós vamos declarar as nossas variáveis e aqui onde nós vamos executar os comandos. Vamos dar aqui uma pequena passeada aqui na referência da linguagem Visual. Todo programa, toda linguagem de programação, ela tem o seu arquivo de ajuda, o seu guia de referência. Como o Visual é um interpretador de algoritmos, é uma linguagem simples, os comandos são bem poucos e bem resumidos, então aqui tem praticamente todos os comandos que o Visual executa. Se você quer fazer algum comando e você não sabe como executar, então basta você vir aqui na ajuda, na referência de linguagem do Visual e você vai se deparar com esse arquivo aqui. Então aqui você vai poder visualizar todas as palavras reservadas que ele executa. Vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra escolha. Escreva. Digamos que eu não saiba essa palavra faz. Aí eu vou na palavra reservada, clico em cima dela e aqui ele vai me dar a sintaxe do comando. Aqui ele diz, escreve no dispositivo de saída padrão, isto é, na área à direita da metade inferior da tela do Visual, o conteúdo de cada uma das expressões que contém a lista de expressões. Então aqui nós temos as palavras reservadas, basta você clicar na palavra reservada que ele vai dar para você a sua sintaxe. Comando muito simples, você pode aqui ler todos esses comandos e você vai se adaptar legal e vai entender os comandos do Visual e também dos algoritmos. Então, continuando agora no nosso curso, vamos fazer o nosso primeiro exercício. Nosso primeiro exercício diz o seguinte: escrever um algoritmo que leia o seu nome e imprime valor na tela. Então, é um algoritmo muito simples. Um algoritmo que vai apenas ler o nome e vai imprimir esse valor na tela. Então, o que é que acontece aqui? Quando a gente vai fazer um arquivo, geralmente a gente vem aqui, ó, arquivo novo, já temos um arquivo novo. Primeiramente a gente salva o arquivo. Vou salvar bem aqui mesmo na tela, eu vou criar nessa pasta, vou criar uma pasta aqui chamada exercícios. E vou chamar esse algoritmo de primeiro algoritmo. Primeiro algoritmo. Nosso primeiro algoritmo, aqui você precisa dar um nome para o seu algoritmo. Eu vou colocar aqui imprime nome. Na função, não é obrigatório, nenhum desses campos aqui são obrigatórios, você coloca se você quiser. Como eu falei, é importante que você coloque para que você possa organizar todos os algoritmos que você faz, para que na hora, se algum dia você precisar dele, você saber para que ele serve. Nem sempre a gente está com a mesma inspiração que de determinado dia. Então eu vou colocar só aqui, imprime o nome na tela. Veja só, o comando aqui é simples, só vai fazer isso. Escreva Jailton.
Aqui nós vamos na parte algoritmo e vamos executar o programa. Veja, pronto, Jailton. Isso serve para quê? Para nós começarmos a entender os princípios de algoritmo. Essa palavra reservada escreva, ela serve como um dispositivo de saída. É através desse comando que nós vamos imprimir dados na tela. Mas, e se eu quisesse que o computador lesse o nome que eu digitasse e depois ele imprimisse esse resultado? Aí, eu ia ter que fazer uso de uma variável. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada nome. Veja só, toda vez que eu declaro uma variável, eu preciso saber que tipo de dado ela vai armazenar. No meu caso, a minha variável ela vai armazenar nome. Então, como ela vai armazenar nome, é necessário que eu coloque uma variável do tipo caractere, porque ela vai armazenar strings, um conjunto de strings. E se eu for aqui no Visualg, no guia de referência dele, olha só. Aqui nos tipos de dados, o Visualg vai me dizer o seguinte: os tipos de dados que ele tem são o inteiro, que a gente já conhece, define variáveis numéricas do tipo inteiro, ou seja, sem casas decimais. O tipo 2, que é o tipo real, define variáveis numéricas do tipo real, ou seja, com casas decimais. Qual é a diferença dos dois? O inteiro vai imprimir, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 até 10. E assim sucessivamente. O real já imprime 2,5, 0,8, 3,9 e assim sucessivamente. Caractere define variável do tipo string, ou seja, cadeia de caracteres. Quando eu quero imprimir strings, cadeia de caracteres, então eu tenho que declarar variável do tipo caractere. E lógico, o valor lógico ele vai definir variável do tipo booleano, ou seja, só retorna valor verdadeiro ou falso. Nós vamos trabalhar durante o nosso curso com todos esses tipos de dados. Agora, uma coisa interessante é que como nós estamos trabalhando com o Visualg, que na verdade é um interpretador de algoritmo, não é propriamente uma linguagem, apenas um interpretador de algoritmo. Então, os tipos de dados são bem restritos, bem pouco. Capacidade também bem pequena e essa linguagem também, essa pseudolinguagem também é bem limitada. Quando nós formos estudar com o Delphi ou mesmo com o Pascal, primeiramente, você vai ver que aqui esses tipos de dados eles vão aumentar consideravelmente. Aí nós vamos fazer o uso de vários outros tipos de dados que vão pegar outros tipos de informação. Mas por enquanto vamos continuar aqui. Então o que tem aqui? Eu declarei uma variável, o que essa variável vai fazer? Eu vou dizer assim, ó, leia nome. E aqui eu vou colocar escreva nome. Vamos ver o que vai acontecer com esse algoritmo. Ó, aqui eu preciso digitar algum valor, ó, Jailton. Então, eu escrevi e imprimiu na tela. Só que esse tipo de programação é uma programação assim um tanto difícil de entender, porque o usuário não sabe o que fazer e nem sabe o que foi impresso. Aqui nesse cantinho inferior direito, você pode ver a compilação que foi feita lá naquela tela preta. Então, vou só compilar de novo para explicar como aconteceu. Então, veja. Aqui o computador está esperando que você digite o nome. Para quê? Para que ele possa ler o nome e depois ele vai imprimir o nome. Então, veja. Vou imprimir de novo. Jailton. E imprimir o Jailton. Para que para o nosso usuário isso aqui fique bem claro, nós fazemos assim. Ó. Primeiramente, nós vamos colocar escreva, uma espécie de menu, o nome. Eu quero mostrar aqui uma pequena diferença. Nesse primeiro momento, vou compilar que fica melhor de explicar. Ó, digite o nome. Aqui ele está executando esse comando escreva e vai mostrar o que tiver dentro, entre essas aspas, ele vai mostrar aqui na tela. É o que está acontecendo. Aí eu digito o nome e depois ele imprime o nome. Então veja aqui a mesma coisa. Início da execução, digite o nome Jailton, depois ele imprime Jailton. Qual é a diferença desse escreva para esse escreva? Toda vez que nós formos digitar caracteres na tela,
é obrigatório que nós coloquemos esses valores entre aspas. Algumas linguagens de programação, o Pascal, por exemplo, ele utiliza aspas simples. Já o Visual trabalha com aspa dupla. O Visual Basic também trabalha com aspa dupla. Como você está usando o comando escreva, que é um comando para imprimir na tela, e tudo que você colocar entre aspas, significa que vai aparecer na tela, será mostrado na tela. E por que que aqui na variável nome eu não precisei colocar as aspas? A variável nome já é um tipo caractere. Então, por isso que eu não precisei colocar as aspas. Então, olha só, imprimiu. Mas eu poderia também enfeitar isso aqui, ó. O nome que você digitou foi digite o nome. Olha como ficou agora. O nome que você digitou foi Jailton. Então, para o usuário, isso aqui fica muito mais compreensível do que simplesmente pedir diretamente para ele ler o valor e depois imprimir o valor. Então, aqui nós fizemos uso, nesse primeiro momento, dos comandos escreva e do comando leia. Escreva, vai digitar o que tiver entre essas aspas duplas na tela, vai imprimir esse valor na tela. Em seguida, você digita o nome, ele vai guardar o valor que você tiver digitado dentro da variável nome. Esse valor fica armazenado e aí você pode trabalhar com esse valor em qualquer lugar. No caso aqui, nós preferimos imprimi-lo de novo. Esse foi o nosso primeiro exemplo, vamos passar para o próximo exemplo.